Todos os caminhos levam a Roma. O Documento Verdade de hoje vai fazer uma viagem por uma das cidades mais belas do mundo e recheada de histórias que mudaram a humanidade. Mas por que Roma fascina tanto? Gladiadores, imperadores, pintores, artistas. Roma é uma terra de imortais. A capital da Itália é conhecida como a Cidade Eterna. Mais de 2.700 anos de história. Terra de grandes imperadores. Terra de gigantes. Quem anda por estas ruas não tem ideia da dimensão que Roma, la città eterna, a cidade eterna, tem. São quase 3 milhões de habitantes divididos em 22 municípios, que são mais ou menos como os bairros aí do Brasil. Uma das 20 cidades mais belas do mundo, a capital italiana é sede do governo italiano e cidade irmã de Paris. As duas capitais se dizem dignas das cooperações culturais, sociais e econômicas. Além, é claro, de terem importante contribuição para a história do planeta. Roma é especial. A mistura entre o passado e o presente mostra que existe harmonia entre o antigo e o novo, e isso a transforma em uma cidade espetacular. Nossa jornada começa com uma visita ao Museu das Civilizações, que reúne várias obras do mundo espalhadas em outros museus. O Museu Pré-Histórico e Etnográfico mostra as condições de vida, saúde e trabalho em Roma durante a Antiguidade Imperial. O Museu Medieval exibe material arqueológico dos séculos 7 e 8, quando o controle sobre a Itália foi amplamente dividido entre os lombardos e o Império Bizantino. Tem também o Museu de Arte e Tradições Populares. Este museu preserva mais de 100 mil registros de tradições populares de todas as regiões italianas de 1906 até hoje. Este é o Plástico de Roma Imperiale, como é chamada a imponente maquete construída pelo arqueólogo Italo Gismondi, morto em 1974. A criação dele é o retrato em miniatura de Roma Antiga, mais precisamente do ano 4 depois de Cristo. Italo Gismondi conseguiu reproduzir o que é visto no Forma Urbis, mapa de Roma Antiga, feito no começo do século XX por Rodolfo Lanciani, arqueólogo famoso aqui no país e com algumas intervenções do Forma Urbis Roma, um mapa impressionante, esculpido em mármore no início do século II e que ficava exposto nos fóruns. O mapa era composto por 150 placas que tinham 18 metros de largura e 13 metros de altura. Roma dá novas dicas, novas curiosidades, novas peças para sua grande história. Espero que amanhã continue a nos dar algo assim, para sempre ser a cidade que inspira estudiosos, historiadores, poetas e todos nós. Essas praças monumentais foram construídas com diversos propósitos. A de César exalta as conquistas e feitos enquanto general do exército romano, quando comandou expansões militares na Gália, que hoje é a França, e conquistou um pedaço da Alemanha.
O monumento também lembra a tomada do poder após entrar em Roma com o exército, o que era proibido à época. Estamos falando do ano 49 a.C. O fórum foi inaugurado 3 anos depois. O Fórum de Augusto é mais peculiar. Foi construído a pedido do imperador Otaviano Augusto e foi uma promessa feita ao deus Marte caso os romanos vencessem a Batalha de Filipos em 42 a.C. Na Roma antiga, a mitologia era muito parecida com a grega. Assim como Ares, Marte era considerado o deus da guerra. Do lado esquerdo ficava o Templo de Marte, encostado numa parede que separava o fórum de um bairro popular chamado Suburra. Outra informação muito importante é que entre o Fórum de César e o Fórum de Augusto existe um espaço dedicado ao imperador Vespasiano, mais conhecido como Templo da Paz. Esse espaço quadrado tinha a aparência de um jardim-museu. Já a Basílica de Úpia é a maior já construída no Império Romano e era o local onde os escravos eram libertados. No coração de Roma está a coluna de Trajano. Erguida a mando do Senado romano em 113 d.C., ela é uma forma de honrar o imperador Trajano que vencera os dácios. Sim, esta coluna foi feita em homenagem ao imperador Trajano pela vitória contra os dácios. Ela representa, então, uma das vitórias romanas. A coluna tem 38 metros de altura e foram necessários 29 blocos de mármore. Em cada bloco foram esculpidas janelas e uma escada interna para dar acesso ao topo. É o primeiro monumento do tipo que conhecemos. É uma coluna com relevos de uma história sendo contada, circulando esse monumento. Não tem um exemplo anterior disso, nem um exemplo anterior de escultores romanos fazendo uma escultura onde se conta uma história. É quase como uma história em quadrinhos, por assim dizer. Os 200 metros do friso em espiral que relata as vitórias do imperador Trajano, com 155 cenas diferentes, foram esculpidos com andaimes. Uma estátua de Trajano foi colocada no topo, mas em 1588 o Papa mandou substituí-la por uma estátua de São Pedro. A coluna está em pé há 1900 anos e é um dos pontos turísticos mais visitados de Roma, com turistas fascinados pela inscrição em sua base. O Senado e o povo romano dão ao imperador Trajano, filho de Nerva, pontífice máximo no seu 17º ano na tribuna, tendo sido aclamado 6 vezes imperador, 6 vezes cônsul, pai da pátria, para demonstrar a grande altura a que o monte se encontrava e foi removido para tais grandes trabalhos. As cinzas de Trajano e da mulher de Plotina teriam sido enterradas ali, o que faz com que, vez ou outra, surjam relatos de contatos sobrenaturais na região. Já imaginou contar as grandes batalhas de uma forma que registrasse não só a imponência das conquistas, mas também a beleza da arquitetura romana? Os grandes escultores e arquitetos da antiguidade não só imaginaram, mas construíram os arcos triunfais. Os arcos eram bastante utilizados em cerimoniais para mostrar a grandeza do império e inspiraram igrejas e basílicas cristãs, onde são utilizados para separar a capela principal da ala central. A fachada, as partes internas, tudo aqui lembra as grandes batalhas romanas, principalmente a que Constantino travou primeiro contra Macêncio, na Ponte Milvia, em 312 d.C. O Senado pediu para construir esse monumento em homenagem à vitória de Constantino. Inspirou até o Arco do Triunfo, que foi construído séculos depois na França.
Andar pelas ruas de Roma é mesmo um prazer. Há beleza em todos os cantos. Que o diga o entorno de Agripa, na Piazza della Rotonda. Aqui havia um antigo panteão. Para os gregos, o panteão era o templo que reunia todos os deuses de sua mitologia. Para os romanos, não seria muito diferente, já que o local também era bastante utilizado para cerimônias religiosas. Foi reconstruído por volta de 126 d.C. O antigo, erguido em 27 a.C., foi destruído por um incêndio. No início do século VII, foi doado ao Papa Bonifácio IV, que o transformou em uma igreja, Santa Maria dos Mártires. Ele surpreende pela sua simetria. Aqui, as medidas do diâmetro são as mesmas de sua altura. A cúpula é maior que a da Basílica de São Pedro. E aqui estão enterrados os restos mortais de 2 reis da Itália e do pintor renascentista Rafael Sanzio. As obras dele ainda impactam os habitantes de Roma, principalmente a Santíssima Trindade e a coroação da Virgem. O Panteão também brilha no cinema. Roma é definitivamente um lugar esplêndido. Não há como escapar da grandeza de sua história. De volta ao Museu da Civilização Romana, a pergunta que fica no ar é a seguinte: onde Roma nasceu? Foi aos pés deste monte e de outras 6 colinas que Roma se ergueu. Aqui, museus e uma praça adornam a área que foi adotada na antiguidade como um símbolo eterno. O responsável por projetar o Museu Capitolino foi ninguém menos que Michelangelo. O pintor, escultor, arquiteto e poeta foi uma das figuras mais importantes da Renascença italiana e se tornou um dos responsáveis por revitalizar Roma a pedidos das autoridades, entre elas o Papa Paulo III. Dizem as lendas e os historiadores que a cidade foi criada pelos irmãos Rômulo e Remo, logo após Rômulo ter devolvido o trono de Alba Longa ao rei Númitor. Outro detalhe muito importante: pessoas ditas não desejáveis na comitiva que escolheram um lugar aos pés destas colinas para construir Roma. E foi exatamente durante o reinado de Rômulo que ocorreu o rapto das Sabinas. As mulheres foram sequestradas pela primeira geração de romanos. Os sabinos declararam guerra e foram até Capitolino, onde conseguiram entrar com a ajuda de Tarpeia, que permitiu a entrada dos inimigos e pagou caro. Foi arremessada de um penhasco. Por causa disso, o local se tornou um pátio para execuções no Império. Os sabinos, que imigraram para Roma depois do estupro das mulheres sabinas, se estabeleceram no Capitólio. Escavações recentes no Capitólio descobriram um antigo cemitério sobre o Templo de Júpiter. Roma não foi erguida em um dia e não foi construída à base de apertos de mão. Foi aqui que Júlio César, então ditador da República Romana, foi morto. Na época, ele foi chamado para uma reunião ao lado do Teatro de Pompeu, que ficava aqui, cercado por 4 templos sagrados. Ao entrar no salão, foi cercado por senadores. Júlio César levou 23 facadas de 60 senadores. Entre eles estava seu filho adotivo, Marcus Július Brutus. É daí que vem a famosa frase, até tu, Brutus, que teria sido dita num último esforço de César. O sítio arqueológico que ganhou o nome de Largo da Torre Argentina ainda conserva ruínas do século IV a.C. Roma é um refúgio para gatos, com uma população estimada de 300 mil. Eles foram reconhecidos pela lei como uma herança biocultural da cidade.
Cerca de 130 gatos vivem por aqui e estão disponíveis para adoção. Avistá-los entre as ruínas tornou-se uma das coisas divertidas para se fazer em Roma. Trastevere. Habitado por pescadores em 509 a.C., pertencia aos etruscos, inimigos ferrenhos dos romanos. Como potência militar da época, o exército romano conquistou esse pedaço de terra. Por receber muitos marinheiros e, claro, imigrantes, se tornou morada de judeus e sírios e demorou para ser incorporada às regiões oficiais de Roma. Foi preciso a intervenção de 2 imperadores, Augusto e Aureliano, para que isso acontecesse. Aqui na Praça Santa Maria, em Trastevere, a gente encontra vários tipos de comércios e trabalhadores também, artesãos, padeiros e outros tipos, todos levando para frente o legado de Trastevere em meio a restaurantes e pubs lotados. Eu tô amando. Trastevere é bom de dia, de noite, por causa dos pubs, barzinhos, também tem muita história. Trastevere também deu nome a uma música de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, lançada em 1975 no disco Minas. A cidade é moderna, dizia o cego a seu filho, os olhos cheios de terra. A letra fala um pouco da mistura do novo e do antigo, coisa típica daqui, ao que parece. Non vedrai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girando. Outras coisas típicas de Roma são as fontes. Roma tem muitas delas. A mais famosa e bela, claro, é a Fontana di Trevi. Você joga uma moeda e você faz um pedido, eu tô grávida. E eu vim pedir para meu filho nascer com saúde. Se você é solteira e quer casar, pode vir aqui jogar uma moeda e pedir o pedido que se realiza. Redesenhada e reformada até chegar ao formato atual em 1762, é tão rica em história que mal sabemos qual contar. A mais conhecida delas é a que popularizou Trevi. Aqui, a fonte realiza desejos. Como? Você joga uma moeda e retorna para Roma. Você joga 2 moedas e vai conhecer uma pessoa apaixonante aqui em Roma. Agora, se você jogar 3 moedas, você vai se casar com essa pessoa que você conheceu. Casar? Tá bom, até que soa interessante. E se você casar realmente com ela, depois você tem que voltar aqui e beber da água potável que tem na fonte ali atrás para o casamento durar para sempre. É maravilhoso. Eu acabei de chegar, estou achando tudo muito lindo. A única coisa que eu sei é que tem que fazer um pedido, jogar a moeda com a mão direita sobre o ombro esquerdo e o pedido vai ser realizado. As moedas que ficam no fundo da fonte já renderam aos cofres italianos mais de 7 milhões de reais anuais. O dinheiro, veja só, é utilizado em importantes obras sociais de Roma. Nada mal, né? Vamos agora voltar no tempo, até a Roma Antiga, 50 anos antes de Cristo. Aqui vamos conhecer o interior das residências da nobreza romana, os domos, como eram conhecidos. Grandes e espaçosas, tinham praticamente de tudo. Aqui onde estamos é o átrio, onde aconteciam festas, grandes reuniões, encontros familiares e também celebrações religiosas.
Nesse espaço da casa dá para se ter uma ideia das inovações tecnológicas de Roma. Há o implúvio, que é uma espécie de piscina com água drenada da chuva, decorado com belos mosaicos. Essa água também era utilizada para os afazeres diários. Os romanos se utilizavam do mármore em suas casas, que costumavam ter balanças para pesar produtos, dinheiro e comida. No caso dos palácios, a balança servia também para o pagamento dos soldados e de outros trabalhadores ligados à nobreza romana. Em algumas residências havia também os escritórios, conhecidos como tablínios, onde muitas questões políticas eram discutidas antes de ir para o Senado. A luz solar entrava por aberturas no teto, sempre iluminando uma estátua romana. As paredes eram grossas, sem janelas, uma maneira de impedir roubos e também de se defender do frio no inverno. Casas com este formato eram apenas para nobres e imperadores. E o lado de fora também impressiona. Paredes, colunas e até esculturas de mármore eram utilizadas para adornar a área externa do domus. Até o piso poderia ser feito de mármore conforme a vontade do nobre. O espaço aberto também poderia ser utilizado para o treinamento dos jovens que iriam disputar jogos ou participar de eventos como o Ludus Troiano. Aqui também aconteciam as celebrações religiosas para deuses como Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E Roma guarda histórias que ainda hoje intrigam e surpreendem pesquisadores, turistas e o mundo inteiro. A nossa expedição retorna agora até a antiguidade. Vamos dar um passeio pela estrada mais velha do mundo e conhecer de perto o Vaticano. Mas existem outros segredos nessa jornada. Nossa expedição pela história de Roma continua, agora em busca da Via Ápia. Planejada em 312 a.C., ela é diferente das grandes estradas que estamos acostumados a ver por aí. Aqui o chão tem pedras lisas com cascalhos, um método desenvolvido pelos romanos para drenar a região. A técnica inovadora ajudou o Império e a República Romana a construírem uma vasta rede de estradas por todo o território. Considerada a artéria do Império Romano, ganhou o nome em homenagem a Apio Cláudio, figura política muito importante que atuou em Roma entre os anos 312 e 296 a.C. A estrada ganhou também este nome por ter sido Apio Cláudio o responsável pela construção do primeiro aqueduto de Roma. Todos os caminhos levam a Roma. Diz um antigo provérbio, entre estes, a Via Ápia, a rainha das estradas. A Via Ápia tem uma história muito longa, do século IV a.C. até hoje, podemos dizer. O primeiro propósito foi para fins militares. Roma tinha a necessidade de uma estrada rápida, veloz e direta para chegar ao sul, que estava se expandindo militarmente. Na continuação de sua história, a estrada se torna um lugar da elite, um lugar das famílias da elite romana. Tornou-se um lugar de tantos sepulcros de famílias, tanto imperiais como republicanas, com grandes propriedades. Batizada pelos romanos de Rainha das Estradas, justamente por ser a rota para todos os caminhos, a Ápia Antiga chegou a ter 600 quilômetros de extensão e passava por Benevento, Taranto e Brindisi, na parte costeira do país. Teria sido por essa estrada que Jesus Cristo caminhou em direção a Roma para ser crucificado. Aqui também teriam sido crucificados 6.000 homens, que sobreviveram à Batalha de Crasso contra Espartaco em 71 a.C. A história de Espartaco rendeu filmes e séries. A
A estrada é um museu a céu aberto e ganhou uma parte revitalizada, a Via Ápia Nova. Uma estrada militar depois de uma estrada da elite romana com sepulcros e palácios. Então, depois virou a estrada sacra por causa das tumbas dos antigos mártires de Roma, do Papa dos Apóstolos Pedro e Paulo. O novo trecho, construído no final dos anos 1500, guarda castelos e histórias peculiares de Roma. Aqui também surgiu um grande parque arqueológico. Após a Segunda Guerra Mundial, várias famílias vieram morar na região. Eram pessoas abastadas e era considerado luxuoso morar por aqui. Desde 1970, é proibido construir casas ao longo da Via Ápia. É por ela que vamos em busca do próximo destino. Circo Máximo, incrustado num pequeno vale entre dois montes, Palatino e Aventino. Aqui aconteciam as famosas corridas de biga, festivais e outros eventos que transformaram Roma numa cidade efervescente, ainda na antiguidade. Imortalizadas em filmes como Ben-Hur, as corridas de biga podiam ser cruéis e, ao mesmo tempo, cheias de emoção para quem assistia. Muitos dos corredores eram escravos, que corriam e enfrentavam outros desafios, na tentativa de ficarem livres, e se tornaram muito populares numa época em que Roma utilizava a política do pão e circo para controlar a população. O Circo Máximo abrigava quase 400 mil pessoas e tinha 600 metros de comprimento e 225 de largura. As corridas tinham seus patrocinadores, quase sempre aristocratas romanos que buscavam prestígio pelos jogos e, quem sabe, assim ter facilidades com o Império Romano. Além das corridas de biga, o Circo Máximo também recebia o Ludus Troianos, ou Jogo de Troia. O nome, por incrível que pareça, pouco tem a ver com a Guerra de Troia, onde os gregos criaram um grande cavalo de madeira e enviaram para os troianos. Dentro dele estavam soldados gregos, que venceram os inimigos com inteligência e habilidade. O nome Ludus Troianos é inspirado numa lenda descrita num jarro de vinho etrusco, onde cavaleiros saíam de um labirinto. A legenda dizia Truia, que foi traduzida pelos romanos como Troia. Neste, digamos, avô do hipismo moderno, jovens descendentes dos nobres mostravam habilidades em diversos exercícios em cima de cavalos. Era, ao lado das corridas de biga, um dos eventos mais aguardados pelos romanos. O Circo Máximo é um dos lugares mais antigos de Roma. Daqui se pode ver a colina Palatina, onde viviam os antigos imperadores romanos, que poderiam se locomover para todo o esplendor. Dá para imaginar o tamanho da cidade tendo um lugar dessas dimensões. Incêndios, inundações, guerras, terremotos, o Circo Máximo já foi destruído e redescoberto várias vezes. Mas parece que agora arqueólogos redescobriram de vez. O local se tornou um parque aberto, público, ideal para grandes celebrações, como a Copa de 2006, vencida pela Itália. A região recebeu milhares de torcedores da Azzurra para comemorar o Tetra. Até shows históricos, como a mega turnê da banda Gênesis, aconteceram no Circo Máximo.
Na ocasião, 500 mil pessoas acompanharam Phil Collins e companhia. Laura Pausini também se apresentou. Foram 2 shows com lotação esgotada. A cantora, muito querida por aqui e no Brasil, foi a primeira mulher a se apresentar no Circo Máximo. Mesmo com tantos eventos, as escavações continuam na região. Quem sabe o que podem encontrar em outro pedaço do circo? Estamos no centro da área arqueológica central de Roma, entre o Coliseu Palatino e os Fóruns Imperiais, o Circo Máximo. A Via Ápia é, diante de nós, o rio Tibre. É um local de contínuas descobertas até hoje. As escavações trazem novidades, novas notícias para enriquecer o nosso conhecimento sobre a história da cidade de Roma. Em volta de nós, cresce também a cidade moderna, com os quarteirões mais recentes, com os edifícios das novas instituições atrás de mim. Você com certeza já viu este anfiteatro em muitos lugares. Nos cinemas, séries, HQ, games. Diga um enredo sobre Roma onde este imponente coliseu não se encaixe. A sua construção começou no ano 72 d.C., por ordem do imperador Vespasiano, no local onde ficava um antigo palácio de Nero. As obras levaram 8 anos para serem concluídas. Quando tudo terminou, Roma já era governada por Tito, filho de Vespasiano. Então ele resolveu batizar a construção como Anfiteatro Flaviano. Assim como no Circo Máximo, aqui aconteciam grandes eventos para divertir a população e a nobreza romana, só que de um jeito muito mais violento, brutal, mortal. Os primeiros combates disputados para comemorar a conclusão do Coliseu duraram quase 100 dias. E se estima que, nesse período, centenas de gladiadores e cerca de 5.000 animais morreram na gigantesca arena. O público ia ao delírio. As arquibancadas, construídas a partir de 3 metros do solo, comportavam mais de 50.000 pessoas. Um camarote próximo à arena era destinado ao imperador de Roma. Reverenciado pelos gladiadores antes dos embates, ele ouvia uma saudação que se tornou famosíssima. Salve César, aqueles que vão morrer te saúdam. O Coliseu é considerado o primeiro anfiteatro permanente de Roma e chegou a ser utilizado como cenário para simulações de batalhas navais. A arena era inteiramente alagada para as encenações. E isso, é bom dizer, a partir do ano 404, quando os combates entre os gladiadores foi proibido pelo imperador Flávio Honório. Projetado com 3 pisos, mais tarde ganhou um 4º andar. O piso era de madeira e coberto com areia para cobrir o sangue ali derramado. Abaixo desse piso, um nível subterrâneo onde ficavam celas e jaulas com acesso à arena, a estrutura era considerada avançada e mostrava as inovações de engenharia e arquitetura dos romanos, que colocaram um teto removível para poupar os espectadores do sol e da chuva. Os assentos eram em boa parte feitos em mármore e havia uma divisão em 3 partes. Cada uma representava uma classe social. O pódio era destinado aos nobres. Havia o setor específico para a classe média e o outro, com assentos de madeira, era para a plebe e as mulheres. As primeiras escavações arqueológicas aqui no Coliseu aconteceram só no final do século XVIII. Entre as ruínas, ainda dá para identificar os corredores que levavam para as arquibancadas. O subsolo, por exemplo, ele foi escavado há pouco mais de um século.
Estamos a um passo do Coliseu. Este é um quartel dos gladiadores. O quartel em que os gladiadores ficavam antes dos jogos na grande arena do Coliseu. A parte interna do quartel se chama Ludus Magnus, que significa grande quartel, e também uma pequena arena para treinamento diário. Aqui existiam salas onde os gladiadores eram tratados quando se feriam. Nem todos os gladiadores morriam, obviamente. Podemos dizer uma coisa: as lutas eram uma das maneiras de ganhar dinheiro para resgatar a própria liberdade. Na antiga escravidão de Roma, o escravo podia trabalhar e acumular riquezas para comprar a sua liberdade. Durante a Idade Média, o mármore e o bronze de sua estrutura foram saqueados e utilizados para ornamentar igrejas e monumentos católicos. Peças de mármore do anfiteatro foram empregadas até na construção da famosa Basílica de São Pedro, no Vaticano. Pouco mais de 800 habitantes, o Vaticano encanta e assusta os turistas e romanos pela sua opulência e história. Antes da sua criação, a Igreja Católica comandou Roma até 1870. A capital italiana fazia parte dos chamados Estados Papais, territórios que eram governados pelo Papa e pela Santa Sé, desde o ano 756. Com o Decreto Real de 9 de outubro de 1870, Roma foi proclamada a capital da Itália e o poder dos papas foi suprimido. Era a época da Guerra Franco-Prussiana e Roma se aliou à Prússia para depor o Papa Pio IX, que era aliado dos franceses. Derrotada, Roma tornou-se então cidade do Reino da Itália. Há pouco mais de 90 anos, o Vaticano se tornou cidade-estado dentro de Roma. Foi em 11 de fevereiro de 1929, quando Benito Mussolini e o Papa Pio XI assinaram o Tratado de Latrão, reconhecendo assim a soberania da Santa Sé dentro do território do Vaticano. Por conta disso, o Vaticano tem moeda e língua próprias, adotando o latim como língua oficial. Porém, o italiano é o mais falado por aqui. O Papa age como um monarca e tem seus cardeais, uma espécie de conselho. São eles que decidem os rumos da Igreja Católica no mundo todo. Aqui há uma pinacoteca e uma biblioteca, considerada uma das mais belas e completas do mundo. O edifício costuma receber milhões de visitantes à procura de souvenirs, estudos, palestras. Até mesmo congressos sobre ateísmo já foram realizados no prédio. Projetada pelo Papa Nicolau V, ela tem uma das mais importantes coleções de textos antigos e livros raros do mundo, incluindo os Códigos do Vaticano. Hoje, contém mais de 1,5 milhão de livros antigos e cerca de 500 mil manuscritos, moedas, medalhas e objetos de arte. Da biblioteca, vamos para o Museu do Vaticano. É lá que está guardada a imensa coleção de obras de arte acumuladas pelos papas ao longo dos séculos. Há também diversas esculturas e obras que marcaram a arte renascentista. Para se ter uma ideia, acredita-se que o catálogo tenha 70 mil obras, sendo que 20 mil estão em exibição. Para controlar o acervo, 640 pessoas trabalham em 40 departamentos que vão de áreas acadêmicas até segurança e restauração.
O conclave, que é a reunião de cardeais e que acontece sempre que é necessário escolher o próximo papa, acontece dentro do Palácio Papal. Quando há consenso na escolha de um nome, o camerlengo, que é cardeal que comanda o Vaticano interinamente, queima os votos junto a um pó branco. A chaminé, então, emana uma fumaça também da cor branca. Quando ainda não há um escolhido, a fumaça é preta. Buonasera. A reunião é realizada na Capela Sistina, onde Michelangelo pintou o Último Julgamento no teto. A obra foi concluída em 1482 e passou por diversas restaurações. A mais recente começou no fim dos anos 60 e terminou somente em 1994. Já a Basílica de São Pedro é a área onde acontecem os discursos e cerimônias papais. É também onde ficam aglomerados os fiéis que comparecem aos eventos do Vaticano. O edifício é o maior e mais importante do catolicismo. A Basílica é considerada Patrimônio Mundial da Humanidade e sob seu altar está enterrado São Pedro, que era um dos 12 apóstolos de Jesus e também o primeiro Papa da Santa Sé. Um local de fé e reflexão. Roma, a cidade que é referência em diversas áreas e em todas, com a máxima excelência. A Cidade Eterna oferece ao visitante momentos marcantes, com templos e monumentos de encher os olhos. Uma praça construída sobre os escombros de passado de um estádio. Essa é a Piazza Navona. A Praça Navona é uma praça especial não só para o estrangeiro, mas também para o italiano. Nós que viemos de Bari para ver esta obra de Bernini aqui na Praça Navona, é uma situação única, uma das praças mais bonitas do mundo. Roma é a capital e a cidade mais amada de toda a Itália. Quem caminha pela gigantesca e imponente Navona não consegue imaginar que aqui cabiam 30 mil pessoas em arquibancadas. Entre os eventos que aconteciam aqui, batalhas navais. Não à toa, o nome da praça está associado à palavra navone, grande navio em português. A praça foi toda remodelada no século XV, a pedido do Papa Inocêncio X e da família Panfili, uma das famílias papais italianas mais poderosas. Esse lugar já foi um mercado a céu aberto também. A Fonte do Mouro foi revitalizada no século XVII a partir do desenho de Bernini. Ela traz um mouro lutando contra um golfinho. Ao lado dela, estátuas de tritões, construídas no século XIX. Antes de se chamar Fontana del Moro, era conhecida como Fonte do Caracol, uma obra original de Giacomo della Porta e erguida no século XVI. A Fonte de Netuno também foi erguida baseada nos desenhos de Della Porta, em 1574. E acabou por ganhar novas esculturas em 1878, quando autoridades romanas decidiram, digamos, harmonizar o monumento com outra fonte construída por Bernini. Assim, La Fontana del Nettuno ganhou mais duas esculturas, Nereida com os querubins e cavalos marinhos, e Netuno luta contra um polvo. E a Fonte dos Quatro Rios, que tem histórias curiosas por trás da sua construção. A inspiração para ela partiu dos 4 rios mais importantes dos territórios por onde o cristianismo se espalhou. Um obelisco fica no meio da fonte. A
A Piazza Navona também tem passagens curiosas. Ela passou a ser alagada no século XIX devido ao calor extremo que fazia nos verões aqui na cidade. As 3 fontes eram fechadas e a água era toda desviada para a parte central da praça. Era chamado o Lago da Piazza Navona. Muito quente. E, bom, já que alagavam antigamente, podiam alagar agora, né? Para a gente se refrescar, porque está tão calor. Roma é apaixonante, uma cidade onde cada metro quadrado é um desfile de histórias, belezas, descobertas. Que o diga essa escadaria. São 135 degraus, que passaram por restauração em 2016. Uma importante joalheria bancou os custos, estimados em 1.500.000 euros, que se fossem convertidos hoje, valeriam mais de 6.500.000 reais. Tanto dinheiro vale a pena. A escadaria é a mais famosa de Roma e do cinema. Audrey Hepburn e o Gregory Peck, lendas do cinema, gravaram esta cena do filme A Princesa e o Plebeu, de 1953, aqui, nestes degraus. Do you like it? Very much. Eu me sinto muito bem aqui, de coração. Lindas paisagens, a Praça da Espanha é um espaço lindo, com lojas, restaurantes. Eu gosto da energia daqui. Na primavera, ela é tomada por azaleias que ornamentam e deixam ainda mais bonito o caminho até a Igreja Santa Trindade do Monte. A igreja tem o teto decorado por Daniele de Volterra, que foi um aluno de Michelangelo e obrigado a cobrir a nudez de anjos e santos da Capela Sistina após a morte do mestre. Nessa região também está uma coluna com a imagem de Imaculada Conceição. Todos os anos, no dia 8 de dezembro, o Papa vai até lá prestar uma homenagem à Virgem Maria. A Piazza de Espanha tem esse nome em homenagem à embaixada mais antiga de Roma, em atividade desde 1647. Aqui na região também residiram os poetas John Keats e Percy Shelley. Ambas as residências viraram casas-museus e abertas ao público. Uma pirâmide no centro histórico de Roma. Esta chama a atenção e desperta a curiosidade. Mas o que faz no coração de Roma? Efetivamente parece diferente. Seu tamanho, sua forma, seu material, ela me parece um pouco descontextualizada nessa área. Mas tudo é possível. Estamos em Roma. Não posso declarar minha opinião. Excêntrica, a tumba de Caio Sestio era uma homenagem à conquista do Egito pelos romanos. 4 pirâmides foram construídas por toda a capital italiana como uma celebração ao novo território, mas somente esta resistiu bravamente ao tempo. Na Idade Média foi criada uma lenda que dizia que dentro da pirâmide estavam os túmulos de Rômulo e Remo. Mas em 1600 foi encontrada uma inscrição dentro da pirâmide que confirmaria que o monumento foi projetado para ser o túmulo de Caio Sestio Épulo. Assim como os egípcios, Caio Sestio também foi enterrado com riquezas, que logo foram roubadas do mausoléu. Acredita-se que elas tenham sido levadas por um túnel cavado um pouco abaixo da estrutura e que é possível ser visto por visitantes. Os restos mortais dele também foram levados daqui. De uma das fachadas mais excêntricas de Roma para outra, mais imponente e histórica.
Esse templo que vocês estão vendo atrás de mim é o Templo de Adriano. Ele foi construído no ano 145 depois de Cristo. Foi uma das construções mais ambiciosas do Império Romano. O tempo passou, ele sofreu as consequências da modernidade, da natureza e só sobraram 11 colunas que hoje fazem sombra para o prédio que é da Bolsa de Valores de Roma. É surpreendente ver algo tão antigo, por 2000 anos. Também ver os maravilhosos desgastes das colunas. Eu acredito que foram os bárbaros. A sala de concreto é surpreendente. O prédio da Bolsa de Valores foi construído no fim do século XVII. O arquiteto Carlo Fontana, responsável pela obra, acabou por incorporar as colunas ao edifício. Da Praça de Pedra para aquela que talvez seja uma das praças mais populares de Roma, a Piazza del Popolo, a Praça do Povo. Estes portões já foram a entrada principal de Roma durante o Império. A área passou por intervenções na época em que Roma ainda era um estado papal e por isso tem traços tão diferentes na arquitetura e nos edifícios que aqui existem. Há até um obelisco em homenagem a um faraó egípcio. A Praça do Povo é uma das principais de Roma, é o coração da cidade. Naquela parte está a porta que já foi a principal para quem chegava aqui. A gente se sente numa verdadeira área romana. Dedicado a Ramsés II, esse obelisco que está aqui no meio da praça, na verdade foi erguido no Circo Máximo ainda no século X depois de Cristo. Uma forma de lembrar o povo romano que o Império conquistou o território do maior faraó da história. Ele só foi transferido para cá em 1589. A praça também é famosa pelas basílicas gêmeas e pela Basílica Santa Maria del Popolo, ou Santa Maria do Povo. No século XV, foi revitalizada e ganhou ares renascentistas. Aqui também, na praça, há um museu dedicado a Leonardo da Vinci, morto há 500 anos. Um castelo incrustado às margens do rio Tibre. É o Castelo do Santo Anjo, em italiano, Castello di Sant'Angelo. Construído no ano de 139 a.C., era para ser um mausoléu para a família do imperador Adriano. Inclusive, era essa a função do local até 403 d.C., quando se tornou uma instalação militar e mais tarde a residência de nobres italianos e até papas. Diz a lenda que o nome do Castelo do Santo Anjo seria uma referência ao arcanjo São Miguel e teria como protagonista a Roma do século VII e Gregório I, que foi papa entre 590 e 604. Naquela época, a população estava sendo dizimada por uma peste. Para invocar a misericórdia divina, o Papa Gregório I organizou uma procissão de 3 dias com toda a população da cidade. Após passar pelos mortos e doentes, na altura do mausoléu de Adriano, os romanos notaram no céu violeta a figura luminosa de um anjo com uma espada nas mãos. 29 de agosto de 590. A partir daquela noite, a peste desapareceu e o mausoléu de Adriano ganhou o nome de Castelo do Santo Anjo. Em 1277, o Papa Nicolau III mandou construir uma passarela elevada de 800 metros de comprimento que liga o Vaticano ao castelo. Bom, no castelo aconteceram várias obras, ele foi palco de vários acontecimentos, inclusive da ópera de Puccini. O terceiro e último ato da peça se passa aqui no castelo. Eu lezzava la terra, stride all'uscio dell'orto.
Para os mais jovens, a passarela é referência do filme Anjos e Demônios. A franquia é inspirada no livro O Código da Vinci, de Dan Brown, e estrelada por Tom Hanks. Roma é um prazer para o coração, para o estômago, para a alma e para os olhos. Estamos a caminho do Campo dei Fiori, o famoso Campo de Flores de Roma. De manhã, um tradicional mercado ao ar livre. Posso prendere? Grazie. De noite, cenário para os cafés mais deliciosos de Roma. A tradição popular diz que o nome dessa praça se refere a Flora, uma mulher muito amada por Pompeu, o grande general romano. É muito mais provável que esse nome tenha sido dado por volta do ano 1300, quando o local foi abandonado e coberto por pastagem e algumas flores. Com o passar dos séculos, ele virou ponto de encontro de mercadantes, peregrinos em pousadas e hospedarias que tinham por aqui. E também era frequentada por mulheres camponesas que carregavam suas cestas cheias de frutas e flores. O evento mais importante da história do Campo dei Fiori, infelizmente, não é uma história colorida e bonita quanto essas flores. Foi aqui que a Santa Inquisição queimou vivo o filósofo Giordano Bruno, em 17 de fevereiro de 1600, por heresia. Bruno defendia a teoria de Copérnico e Galileu Galilei, de que toda a Terra era redonda. Esta estátua, em lembrança ao filósofo, foi erguida em 1887 e feita pelo escultor Ettore Ferrari. Além dessa homenagem, existem 8 medalhões que lembram passagens da vida de Giordano Bruno. Os enfeites fazem parte da história do campo, que ainda conserva, em alguns pontos de seus edifícios, os chamados mandonelle, pequenos santuários dedicados à Sagrada Família, junto com os 8 medalhões que relembram hereges famosos. Olá a todos, eu sou de Marrocos e eu estou amando Roma. O Campo das Flores é um lugar encantador pelo mercado que tem de manhã aqui e pela história de Giordano Bruno, que já naquela época tinha pensamentos bastante evoluídos. É um ótimo passeio turístico. Tchau! E quem disse que Roma só tem monumentos e edifícios que agregam para a sua história? Se depender do Instituto para a História do Ressurgimento e do Museu Central do Ressurgimento, a questão é bem simples. Inaugurado em 1911 para homenagear Vittorio Emanuele II, primeiro rei da Itália depois da unificação, ele é composto por dezenas de colunas e escadas, todas em mármore branco. Uma escultura de Vittorio Emanuele feita em bronze preside o conjunto e 2 quadrigas guiadas pela deusa Vitória coroam o pórtico de 16 colunas. Acabou muito criticado desde então. É que diversos e valiosos prédios tiveram que ser demolidos para deixar espaço livre e vários italianos não gostaram nada da ideia de ter um prédio como esse chamando tanta atenção. O importante é que o monumento ele guarda a tumba do soldado desconhecido. Aqui é o lugar onde brilha a chama eterna, sempre guardada por 2 soldados. Aos pés do monumento de Vittorio Emanuele está o Museu do Ressurgimento, dedicado à unificação da Itália. Aqui, armas, bandeiras e outros objetos relacionados à velha bota estão em exposição.
Saímos do altar da pátria, vamos para o Palácio da Civilização Italiana, ou o Coliseu Quadrado. O nome é porque, assim como o Coliseu, o prédio tem arquitetura única e porque poucas pessoas sabem o nome verdadeiro do local. Imponente, o símbolo da arquitetura fascista era para ser destaque da Exposição Romana Universal em 1942. A construção, que começou em 1936, só foi inaugurada anos depois, na década de 50. Assim como o evento, as obras foram paralisadas devido à Segunda Guerra Mundial. O palácio também foi cenário de grandes filmes de Bernardo Bertolucci e Federico Fellini, que filmou um dos 4 episódios do filme Boccaccio 70 com Anita Ekberg, já famosa pela cena do banho na Fontana di Trevi com Marcello Mastroianni. Roma tem outras histórias sombrias. Este é o último gueto da época da Roma Antiga e se tornou ainda mais conhecido quando os nazistas reintroduziram essa zona de exclusão nos anos 30 pela Europa. Conhecido como Gueto Hebreu, a região foi uma escolha do Papa Paulo IV em 1555. A lei assinada por ele determinava que os judeus ficassem confinados nesse pedaço de terra, muitas vezes em condições desumanas. É bom dizer que os hebreus já habitavam Roma há pelo menos 2000 anos e muitos tinham posições importantes na sociedade italiana. Esse pedaço de terra chegou a ser murado e ter portões que eram trancados todas as noites. O mais curioso é que essa medida chegou a ser saudada por alguns judeus que pensavam estar protegidos de ataques cristãos. Eles não tinham permissão para possuir nenhuma propriedade, nem mesmo no gueto. Os donos cristãos de casas no gueto podiam manter sua propriedade, mas por causa da lei de direito de posse, não podiam expulsar os judeus nem aumentar os aluguéis. Com o passar dos séculos, a comunidade judaica cresceu muito e aqui foi construída a primeira sinagoga de Roma. É chegada a hora da nossa última parada em Roma. E não poderia ser em outro lugar que não o Quartiere Coppede. Um dos menores bairros da Cidade Eterna, ele tem esse nome em homenagem a Gino Coppede. O arquiteto é conhecido pelo arrojo e criatividade. Esses edifícios, estes arcos, até mesmo os espaços foram todos projetados por Coppede em 1915, quando foi contratado por uma construtora. Ele criou prédios que parecem ter saído de contos de fadas. As fachadas dão um show à parte, com muitos altos e baixos relevos, azulejos e cerâmicas. Por causa disso, o bairro se tornou um dos lugares mais cultuados aqui de Roma. Então, eu nasci no bairro e vivi desde o início. E é um quarteirão fantástico, porque é o único bairro com esta arquitetura em Roma. É um bairro particular e não é muito conhecido como deveria. Ele é um bairro escondido e também é místico. Cada palácio tem sua história, sua arquitetura. O Palácio das Fadas, o Palácio dos Embaixadores. Mas tem quem diga que a inspiração para tudo aqui no Quartiere Coppede surgiu com as imagens surreais do filme Cabiria. O longa, um épico do cinema mudo lançado em 1914, teria dado ao arquiteto responsável os primeiros insights do que poderia ser a região. Será? Quem sabe daqui mais 2.700 anos descobrimos a resposta. E o Documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal e YouTube da Rede TV. Até o próximo programa.